E aí galera do nono ano do Siebra, que bom rever vocês. Parece que eu tô vendo aqui a sala já, cheios de grandes pequeninos, não é isso? É um prazer, seja bem-vindo às nossas aulas. E olha só, vamos mandar ver. Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. As nossas aulas online aqui estão ocorrendo em 3 períodos, certo? Em 3 momentos. Primeiro, esse vídeo, que é uma introdução sobre o assunto que você vai estudar, e você vai acompanhar isso no seu livro e no material de apoio que o professor vai colocar. No segundo momento, galera, vou passar uma atividade para vocês, uma atividade aí para vocês poderem acompanhar, certo? Uma ficha de atividade online que vai chegar para vocês. E no terceiro momento a gente entra pelo Meet, certo? E eu quero ver todos vocês aí trabalhando e produzindo. Bom, moçada, hoje, para dar continuidade aí ao nosso ano, não é isso? Vamos esperar que dê tudo certinho para a gente poder voltar nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não ocorre, vamos fazer um resumo de configuração, certo? Nós estudamos lá as propriedades atômicas, os compostos atômicos, prótons, nêutrons e elétrons. E aí passamos a estudar até o final aqui do nosso primeira avaliação, a distribuição eletrônica e a sua importância. Bom, o que o Nox aqui está querendo configurar com vocês? Eu estou querendo configurar a relação entre distribuição eletrônica, elementos químicos, grupos, períodos, família, localização da tabela. Que tabela é essa? A tabela periódica e os seus autores, certo? Então a gente vai fazer um resumo para o nosso assunto, que é sobre tabela periódica, que está no capítulo 4 do seu livro, certo? Então lá no livro ele está simplesmente falando sobre família, período. Só que eu vou preparar você já para entender a localização e a responsabilidade que tem a configuração eletrônica, para você poder chegar e reconhecer quais são camadas, se ele é metal e outros casos, beleza? Então olha só, primeiramente vamos fazer aquele resumo rápido de entender como foi feita a configuração eletrônica a partir de um átomo. O átomo, o núcleo, é isso? E nós temos as camadas. Essas camadas foram denominadas KLMNOPQ, certo? E aí também temos o seguinte, cada uma camada dessa suporta um número de elétrons. Então esse número de elétrons aqui na camada K é 2, aqui é 8 na L, e assim vai, beleza? Ele tem um suporte de camadas, essas camadas suportam um número de elétrons. Lembrando que os elétrons ficam na eletrosfera. Então, Linus Pauling, que foi o criador da distribuição eletrônica, ou configuração eletrônica, mostrou para a gente o seguinte, que essas camadas aqui têm uma representatividade. A camada, o nível, o subnível, certo? Que ele é de extrema importância, e o número de elétrons que permeiam esse subnível, beleza? Que ficam acima desse subnível. Então, olha só, aqui eu tenho a configuração, certo? Um S2, 2S3. Então, quando eu tenho a minha camada de valência, por exemplo, eu vou determinar aonde esse elemento químico aqui ele se encontra na tabela periódica. Qual é a família, qual é o grupo, qual é o período e a classificação dele. Se ele é metal, ametal ou gases nobres, ou um gás nobre, beleza? Então olha só, antes de eu começar a introduzir para a gente poder trabalhar a distribuição eletrônica junto à tabela, vamos só fazer uma introdução rápida aqui em cima. A tabela periódica atual, ela é classificada pela ordem de número atômico, ou número de próton, certo? Então quem foi o carinha que criou esse modelo aqui? Foi esse cara aqui, esse russo, que era um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Ele criou a classificação da tabela periódica com a ordem crescente de número atômico. Essa é a nossa tabela que nós temos. Outro inglês que ajudou ele bastante foi esse carinha aqui, Henry Moseley, não é isso? Que foi vendo a questão das configurações e as propriedades semelhantes de cada nível atômico, beleza? Antes desses caras, você lembra que no princípio do século XVIII para o século XIX, iam sendo descobertos muitos elementos químicos. Então, por exemplo, teve tríade, teve composto lá de Lilith, que ele fez a lei dos oitavos, que ele classificou os elementos químicos semelhantes, parecidos com as 7 notas musicais. Outro fez um triângulo, né, um parafuso telúrico, entre outros. Mas o que deu certo e o que a gente tem hoje é essa classificação por elemento químico, por número, por somatório de número de próton, certo?
Bom, a partir disso aqui, a gente já volta aqui, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o elemento químico, como ele é representado na tabela periódica. Quando a gente estudou o átomo, você percebeu como representa o elemento químico. Quem fica em cima é o número de massa, quem fica embaixo é o número atômico, aqui é o inverso. Quando você for pegar a sua tabela periódica para poder ver, você vai avaliar o seguinte, que o elemento químico aqui, representado dentro da tabela, tipo uma foto 3x4, tem o nome do elemento pelo seu símbolo. Não se esqueça, eu já falei sobre isso, volto a afirmar. A tabela periódica, por exemplo, ela não é, a linguagem dela não é o português, e sim é o latim. O latim é a linguagem da ciência. Então, por exemplo, você vê lá, vamos colocar aqui, um elemento, exemplo, Pb. Alguém lembra o que é esse elemento aqui? Certo? Ele é chamado de quê? Ele é um chumbo. Pb representa chumbo, que no latim significa plubum. É isso? Outro. Cheiro da peita. Enxofre, não é isso? Então, o enxofre, ele é representado pela letra S. Por quê? A linguagem da ciência aí é o latim. Então, nesse caso aí, moçada, a gente não pode confundir isso. Então, vamos voltar para cá. O símbolo é quem? É o P, né? Que elemento é esse aqui na tabela periódica, professor? Esse aqui é o fósforo, galera. Certo? Esse aqui é o fósforo. Ok? Então, esse fósforo, beleza? Ele representa um elemento no qual o 15 aqui, que é esse Z? Esse Z aí é o número que? Atômico. Ele é meu número atômico. Certo? Quem é o A aqui? Quem lembra que é o A? Representa número de quê? Massa. Beleza? De boa? Então olha só. Eu tenho fósforo, certo? Ele se encontra na tabela periódica dessa maneira aqui. E eu tenho o seguinte. A tabela periódica ela é um conjunto que tem seguintes classificações. Aí o PAC, não é isso? Que é a que estuda a questão química, ela tem grupos, não é isso? E esses grupos vão de 1 a 18, certo? Mas nós também estudamos a questão de família. Família 1A, família 2A, família 3A, 4A, e cada um tem uma simbologia. Você vai ver direitinho no livro que a família 1A tem um nome, a família dos metais alcalinos, entre outros. Então, nesse caso aqui, a gente sempre, para estudar, representa com a questão família. Já aí o PAC quer que você coloque somente em grupo. A gente vai conversar muito disso aí, principalmente lá no primeiro ano. Olha só, temos a família dos transitivos, certo? Que terminam aqui na 3B. São caras que terminam, por exemplo, aqui, olha, nesses subníveis 3D10, 4F14. Quando a camada de valência deles terminar nesse carinha aqui, você vai usar esse grupo da família B, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse fósforo que eu tenho de exemplo e classificar ele, achar a localização dele na tabela periódica. Aí, para isso, nós vamos usar a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Vamos primeiro fazer aqui. Quanto é 15? Então, eu vou distribuir sempre de cima para onde? De cima para baixo, certo? E fazendo a somatória do número de elétrons, beleza? Vem comigo. Olha só, 1s2... 2s2, 2 o quê? P6. Olha, já tinha 4. Aqui, 10. Mais 2 desse, ó, 12. Certo? Tá faltando quantos, professor? Aí eu vou subir para o 3P6. Se eu colocar 3P6, vai passar, vai para 18. Mas eu só preciso de 3. Então vai ficar o quê? 3P3. Como assim? Vamos ver aqui, ó. 1s2, 2s2, 2P6, 3S2 e 3P3, certo? Bom, vamos tirar dúvida para saber se está tudo correto. Por camada, olha lá, camada. Que camada é essa aqui, ó? É a camada K. Quantos elétrons eu usei? 2 elétrons. Que camada é essa? É a camada o quê? L. Então eu usei aqui 2 mais 6, 8 elétrons. Beleza? Qual é a próxima que eu tenho? É a última, certo? Essa aqui tem uma camada importante. Se ela é a última, eu tenho quanto aqui? É a camada o quê? KLM. Eu tenho 5. Não é isso? 5 elétrons. Olha a soma. 2 mais 3, 5.
Galera, não esquece que essa aqui é a minha camada de quê? Camada de valência. Aqui eu vou achar a localização desse cara na tabela periódica. Bom, professor, como assim? Primeiramente, vamos lá falar sobre quais são os níveis, quais são as camadas que ele andou. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Se eu parei bem aqui no terceiro nível, eu vou fazer o seguinte. Esse meu período que ele se encontra na tabela periódica, o período, certo? Ele vai ser o período 3, ou seja, terceiro período, ok? Agora vem o mais importante. Qual é a família que esse cara se encontra na tabela, certo? A família dele é o seguinte, vai ser o número de elétrons que eu tenho na camada de valência, certo? E eu vou ver o subnível, eu vou acompanhar o subnível dele. Então, nesse caso, eu terminei aqui, ó, 3s2 e 3p3, camada M, certo? Aqui, ó, camada M. Só que eu terminei o subnível SP, é a família A, eu represento pela família A. Então, a somatória, 5, qual é a família desse cara aí? É a família 5A da tabela periódica, certo? Então, tá aqui a localização desse meninozinho na tabela periódica. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Essa foi uma introdução do que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos fazer um exercíciozinho bem bacana e até mais. Valeu!